Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando sobre como controlar as emoções, como lidar com esses sentimentos, né? E no bloco anterior nós estávamos falando sobre as razões porque eu devo controlar as minhas emoções. E falamos que porque nós queremos ser bem-sucedido. A pessoa que tem um controle emocional maior que os outros tem uma tendência muito grande a ser bem-sucedido. Por quê? Primeiramente, ele consegue controlar a ansiedade, consegue controlar a culpa, o medo, consegue controlar a insegurança, a dúvida, a ira. Isso na verdade, é fundamental para poder trabalhar também em um grupo. Existem alguns elementos dessa inteligência emocional que são importantes. Primeiro, quem sou eu? Se tu souber responder quem você e biblicamente nós somos filhos de Deus, 1 João 1,12, saber a nossa excelência, saber de onde nós viemos, saber o valor que nós temos, isso é fundamental. Segundo, eu tenho que saber controlar as minhas emoções. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, posso também passar por tribulações, passar por lutas, passar por privações, passar por calúnias e mesmo assim ainda poder controlar todas elas em Jesus. Terceiro elemento, eu tenho que ter uma motivação correta. O que é motivação? É o motivo de agir. Qual é a minha motivação? A minha motivação é ser o número 1. A minha motivação é ser reconhecido por todos. Talvez até funcione para muitas pessoas, mas nós que somos cristãos, a nossa motivação é a glória de Deus. Ou seja, nós estamos aqui para cumprir uma missão nessa terra e para que o nome de Deus seja glorificado. Então, se o nome de Deus foi glorificado, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, tudo fazeis para a glória de Deus. Se a gente está aqui é para servir os outros. Se a gente está aqui na forma com que eu falo, na forma com que eu ouço, na forma com que eu me relaciono, na forma com que eu compartilho, tudo isso eu faço para a glória de Deus. Um quarto elemento são as habilidades sociais, ou seja, eu tenho que fazer tudo para que as pessoas possam ser incluídas dentro do grupo onde eu estou. Eu tenho que trabalhar de tal forma que eu possa comunicar com precisão todos os meus elementos, todos os meus pensamentos, de uma forma que eu possa ter êxito. E, por último, eu tenho que saber gerir, administrar conflitos. Ou seja, a pessoa que ela tem uns elementos da inteligência emocional, ela sabe ser alguém que vai administrar conflitos, brigas, discussões. Ele vai ser aquele que nós chamamos na Bíblia de pacificador. Ele vai ser aquele que vai colocar panos quentes na situação. Por quinto elemento, empatia, ou seja, compaixão. Ele se coloca no lugar do outro, ele procura sentir o que o outro sente. É diferente da simpatia, né? Que simpatia é aquele que inspira simpatia, aquele que é agradável. Então, além de ser simpático, a pessoa também tem que ser empática, ou seja, se coloca no lugar do outro, tem compaixão pelo outro, procura ajudar o outro. Automaticamente, uma pessoa que tenha esses elementos é uma pessoa que vai ter muito sucesso na vida e principalmente vai agradar a Deus. Há 3 maneiras de nós lidarmos com as nossas emoções ou sentimentos indesejados. Eu quero falar com você. Primeiro, nós precisamos identificar e dar nome aos sentimentos. Às vezes nós entramos numa confusão e não sabemos por que choramos, por que estamos tristes, por que estamos emburrados. Há um conflito dentro de nós, uma tempestade, e nós não conseguimos identificar. Olha só o que o salmista Davi diz, no Salmo 26, versículo 2. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Palavra interessante, ele pede para Deus sondá-lo e examinar a mente dele. Já no Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, ou seja, os meus sentimentos, vê se em mim, em minha conduta, há algo
que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, uma coisa muito interessante que ele pede para Deus sondar, para que ele possa realmente reconhecer o que está acontecendo, quais são os sentimentos que estão dentro dele, porque às vezes nós entramos numa confusão, não sabemos identificar corretamente quais são os sentimentos que estão dentro de nós. Tem que fazer algumas perguntas, né? Primeiro, qual é a verdadeira razão pelo qual estou sentindo isso? Eu tenho que tentar responder essa pergunta, esse questionamento. Ou seja, isso que estou sentindo é verdadeiro? Tem alguma justificativa? Tem alguma causa também? Esse sentimento está me ajudando ou está me fazendo sofrer mais? São perguntas que vão fazer e vão nos ajudar a compreender melhor o porquê que nós estamos sofrendo. Terceiro, nós temos que aprender a controlar, ou seja, domar os nossos sentimentos. Coisa interessante, né? Nós precisamos então aprender a controlar, que nem um animal, né? Selvagem. O animal selvagem ele tem que ser controlado, tem que ser domado. A mesma coisa também os nossos sentimentos. Imagino que deve dar trabalho, né? De tu domar um cavalo selvagem, mas a mesma coisa também dá muito trabalho controlar, domar os nossos sentimentos. Olha só o que diz aqui em Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que interessante essa palavra. Será que Cristo, e nós conseguimos ver Jesus com rancor, irado, com raiva, com ódio, com ciúmes, com inveja, caluniando, difamando alguém? Claro que não. Então, se o Senhor Jesus não tinha esses sentimentos, e a Bíblia diz que é para nós imitar a Jesus na atitude deles, então nós devemos também não ter esses sentimentos. Pelo contrário, nós devemos amar, nós devemos perdoar, nós devemos buscar imitá-lo. Mas, pastor, isso não é fácil, é claro que não é fácil. Existe uma historinha bem interessante sobre os dois cachorros, e eu gosto muito dessa história, porque ela na verdade retrata a luta existencial que tem dentro de mim e dentro de você. Havia um criador de cachorros, ele fazia essas brigas semanais e os vizinhos, os parentes, os amigos vinham e faziam apostas. E tinha uns cachorros bons de briga, né? E geralmente os melhores eram um branco e um preto. E uma semana o branco vencia, na outra semana o preto e assim ia, né? E uma coisa interessante que chamava a atenção das pessoas é que sempre o ganhador, aquele treinador, o domador dos cachorros, sempre vencia. E um amigo dele também, né, daqueles amigos curiosos, né, inoportuno, né, começou a dizer, olha, tu tem que dizer qual é o segredo. Ele: não posso falar. Não, tu vai ter que falar para mim, eu sou teu amigo. Então tá, eu vou falar para você, mas você não pode contar para ninguém. O segredo é que o cachorro que estiver bem alimentado, esse vai estar mais forte e vai vencer o outro. Nessa semana eu quero que o branco vença, eu dou alimento para o branco e deixo o preto com fome. Na outra semana eu quero que o preto vença, eu dou alimento para o preto e deixo o branco com fome. Ou seja, o cachorro mais bem alimentado, ele vai estar mais forte e ele se vai vencer. A mesma coisa acontece conosco. Se nós alimentarmos o nosso espírito, ou seja, com as coisas de Deus, orando, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, se envolvendo com Deus, o nosso espírito vai vencer. Mas se porventura eu alimento a minha carne, os meus desejos, as minhas paixões, a minha carne vai vencer. E na verdade é uma luta entre o nosso espírito e a nossa carne para ver quem é que tem o domínio da alma. Quem domina a alma leva o conjunto todo, porque a alma é a sede dos meus pensamentos, a alma é a sede dos meus sentimentos, a alma é a sede da minha vontade. Quem dominar a alma, domina o meu ser. Então, se eu quero ter atitudes positivas, eu preciso alimentar o meu espírito. Se eu quero ficar uma pessoa desenfreada, sem limites, rancorosa, negativa, eu alimento a minha carne. Automaticamente eu sou realmente muito egoísta, sou orgulhoso, está dentro de mim todos esses sentimentos e eu preciso destruir esses sentimentos. E a única forma de poder destruir
é me enchendo da presença de Deus, me enchendo do Espírito Santo de Deus. Uma coisa muito interessante está em Provérbios, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Que coisa linda essa palavra, e também é uma palavra forte, né? Se a gente fala demais, a gente acaba pisando na bola. Se a gente fala demais, a gente acaba ferindo muitas pessoas. Se a gente fala demais, a gente acaba ofendendo muitas pessoas. Se a gente fala demais, a gente tem uma tendência muito grande para destruir a gente mesmo e também outras pessoas. Então existe uma chave de sabedoria nisso. E a chave da sabedoria nós temos que fazer da palavra de Deus a minha palavra. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Em Filipenses 4:8 diz: ou em que pensar? Se eu estou pensando em coisas que são agradáveis, puras, santas, as coisas que são do Senhor, automaticamente o que vai acontecer na minha vida? Eu vou falar essas coisas. Mas se eu me deixar, eu me entregar às paixões, eu estou realmente complicado a minha vida. No Salmo 1 também diz que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não secam, e tudo que ele fizer vai prosperar, tudo que ele fizer vai dar certo. Então a chave é meditar na palavra de Deus, é pregar para você mesmo, é estudar a palavra, é ficar com aquela palavra pensando nela, e quando vier uma situação difícil, você prega para ti mesmo, você exorta a ti mesmo, você orienta você mesmo e diz essa palavra para essa situação. E eu creio mais nessa palavra do que na circunstância. E eu sei que Deus é por mim, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sei que eu tenho vitória em nome de Jesus. É assim que funciona, esse é o segredo. Um outro segredo é você ser deixado, deixar ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele jamais vai satisfazer os desejos da sua carne. Gálatas 5:16. Então precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos estar com a palavra sempre em nossos lábios, em nosso coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Dessa forma nós podemos realmente vencer e controlar e domar os nossos sentimentos. Precisamos fazer uma oração de renúncia, uma oração confessando os nossos sentimentos, renunciando eles perante Deus e dizendo para Deus que nós não queremos mais. Por quê? Porque é uma conexão entre o coração e a nossa boca. O coração e as nossas palavras. Então, se nós realmente abrir nossa boca e dizer: Deus, eu quero ser a tua boca nessa terra, eu quero ficar livre dessa ira, eu quero ficar livre da mentira, eu quero ficar livre do ódio, eu quero ficar livre da inveja, eu quero ficar livre dos ciúmes. Deus me ajuda, eu tenho problemas nessa área. Então nós temos que identificar o problema, falar para Deus, renunciar, confessar os nossos pecados para que nós possamos ficar livres. E nós temos que pedir, ser cheio do Espírito Santo de Deus para amar, para perdoar, para consolar, para confortar. Só assim nós podemos servir a Deus e servir também aos homens. Quero orar por você, para que você realmente possa aprender a controlar as tuas emoções. Feche os olhos, se for possível. Querido Deus, amado Pai, nós colocamos agora, ó Pai, a vida de cada um que está ouvindo essa programação e te pedimos, querido Espírito Santo de Deus, pois a tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esteja trabalhando na mente, no coração de cada pessoa, a começar por mim, Senhor. Que nós possamos controlar melhor as nossas emoções, que nós possamos controlar melhor, lidar melhor com os nossos sentimentos. E que tudo que nós formos falar, agir, que seja para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.